Beleza? Classificação das constituições. A gente tem que olhar a classificação das constituições sobre vários aspectos. O primeiro é quanto à origem. Quanto à origem. Como que é classificada a nossa Constituição quanto à origem dela? Ela foi dada a nós, ela foi imposta a nós, unilateralmente, pela vontade do governante, pela vontade do imperador, ou ela foi votada, ela foi promulgada, ela foi a expressão da vontade do povo através de uma Assembleia Constituinte. Ela foi promulgada ou ela foi outorgada? Está vendo a diferença? Então, quanto à origem, ela foi outorgada ou ela foi promulgada. E aí? Quanto à origem, ela foi o quê? Outorgada ou promulgada? Para fazer essa diferenciação, você tem que saber o que é um e o que é outro. Concorda? Então, a outorgada a gente já falou aqui. Foi outorgado, foi imposto por um governante ou imperador. Beleza? Foi outorgado, foi imposto de maneira unilateral. Ela expressou somente a vontade do governante. E exemplos dessas constituições. A primeira Constituição da República Federativa do Brasil foi quando? Qual foi o ano da primeira Constituição? Alguém tem ideia aí? Segundo Pedro Lenza, as constituições outorgadas são as constituições impostas de maneira unilateral pelo agente revolucionário, grupo ou governante, que não recebeu do povo a legitimidade para, em nome dele, atuar. No Brasil, as constituições outorgadas foram a de 1824, que foi chamada Constituição do Império, né? Beleza? Qual outra? A de 1937, inspirada no modelo fascista. Tá? 67. E extremamente autoritária de Getúlio Vargas, foi imposta por Getúlio Vargas, a de 37. Tá? A de 1967, que foi na época da ditadura. Tá? Sendo que alguns chegam inclusive a mencionar como exemplo de outorga a emenda número 1 de 69. Mas não são todos os estudiosos que entendem a emenda constitucional número 1 de 69 como uma nova outorga, uma nova Constituição. Tá? Não foi. 67, foi outorgado. Preferimos dizer que o texto de 67 foi outorgado, tá? Pela ditadura militar, pelo comando militar. Beleza? Então vamos lá. Isso, foi isso mesmo. As de 1824, de 37 e de 67 foram as outorgadas. Outorgadas foram essas. Beleza? De 1824 foi pelo imperador. A de 1937 foi influenciada pelo regime fascista, né? De Getúlio Vargas. De 67 foi no período da ditadura militar. Então não teve promulgação, não teve vontade do povo expressa através dessa Constituição, não teve. Tá bom? A promulgada não, a promulgada já é diferente. Também chamada de democrática, votada ou popular, é aquela Constituição fruto do trabalho de uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita diretamente pelo povo para, em nome dele, atuar, nascendo, portanto, da deliberação da representação legítima popular. Os exemplos são a de 1891. 1891 foi a primeira Constituição promulgada do Brasil, de 1891. Tá? E depois disso, tivemos um retrocesso em 37, porque ela foi outorgada de novo em 37. Tá vendo? A diferença?
Oi? Vou fazer uma pergunta que eu perdi, cheguei atrasado. Oi? A 243767, ali está aqui, emenda constitucional número 1 de 69. O que é? Então, essa emenda constitucional número 1 de 69, ela foi uma tentativa, pelo que eu li, tá? Ela foi uma tentativa de trazer um novo texto constitucional em 69. Só que não foi declarada por todos os autores como uma nova Constituição. Tá? Então ela não tem peso. Alguns autores consideram a emenda constitucional número 1 de 69 como uma nova Carta Constitucional outorgada. Mas não foi isso que aconteceu. Ela não teve esse peso não. Tá? Então as emendas constitucionais outorgadas no Brasil oficialmente, e a maioria dos autores adotam, 1824, 1917 e a de 67. Tá bom? De 69, a emenda número 1 de 69 não foi considerada uma carta constitucional outorgada. Tá bom? Uma nova Constituição, não teve peso de nova Constituição. Beleza? Então a de 1891, a outra foi a de 1934, essa aqui foi a primeira da República, depois foi a de 1934, né? Inserindo a democracia social, inspirada na Constituição de Weimar. Essa Constituição de Weimar foi uma Constituição lá da Alemanha, uma Constituição germânica. Então, parte do nosso ordenamento jurídico ainda, porque o nosso ordenamento jurídico ele é romano-germânico. Tá? Então, as influências do Império Romano, do direito romano, no Código Civil, por exemplo, 80% do nosso Código Civil foi extraído do Código Civil romano, do direito romano, os documentos sobre o direito dos romanos. Então, teve muitas teorias, tanto no direito penal, quanto no direito civil, no constitucional, que foram importadas da Alemanha, de Roma, foram importadas e incorporadas ao nosso texto constitucional. As ideias, os princípios, tá? As influências, essa de 34, por exemplo, inserindo a democracia social, inspirada na Constituição de Weimar, que é uma cidade, um estado, não sei lá, da Alemanha. Beleza? Então, a de 1946 e a de 88. Todas essas foram promulgadas. Tá? Passaram pelo processo de votação, enfim. Tá tranquilo até aí? Isso é quanto à origem. Agora, quanto à forma. Ela é... Oi? Promulgado é diferente de outorgar. O que é outorgar? Outorgar é você impor a sua vontade de maneira unilateral por um grupo governante ou pelo governante. Então ele instituiu um texto constitucional segundo a vontade dele, com aquilo que parecia bom para ele, para o grupo ou para o governante, e ele impôs isso como a Carta Magna, a Carta Constitucional, a lei maior do país. Então ele fez o povo engolir goela abaixo, né, usando termos muito populares. Ele chegou e disse, ó, está imposto. A lei é essa, a Constituição a partir de agora ela entra em vigor, qualquer coisa que você fizer contrário você está preso, você vai sofrer as penas e as sanções. Tá? Isso é outorgar. O imperador Dom Pedro II, ele outorgou a Constituição de 1824, porque em 1822 era para ele ir embora. Aí ele não foi, declarou a independência do Brasil. Entende? Ele declarou a independência do Brasil em 1822 e em 1824 teve uma Carta Constitucional. Tinha os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas tinha um quarto poder, que era o poder moderador. Ele dizia que ele era um semideus. Ele dizia, não, tem o poder executivo, legislativo e judiciário, mas tem o meu poder, que é o poder moderador, é o poder do imperador. Então ele outorgou uma Constituição que tinha um quarto poder. Tá? Ele outorgou, ele chegou e disse, o texto constitucional é esse. Eles não tiveram o privilégio de votar, eles não foram representados, não teve uma Assembleia Constituinte que foi estabelecida através de votação para que aqueles constituintes eleitos pelo povo representassem sua vontade. Porque a Constituição é a expressão maior
da vontade do povo. Concorda? Então, a outorgada é aquela imposta, é aquela que foi dada pelo governante, que ela foi imposta e o texto é esse, eles vão ter que obedecer no final. A promulgada é diferente. A promulgada é quando o povo elege os deputados e senadores. Esses deputados e senadores, eles passam a ser deputados constituintes e senadores constituintes quando tem uma Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional Constituinte, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer um novo texto constitucional, respeitando algumas regras. Tem que respeitar as regras. Quais regras são essas? A gente vai estudar essas regras mais à frente. Tá? A gente vai estudar essas regras mais à frente. Tudo bem? Então a promulgada é aquela que foi votada. E os representantes do povo, que representam a vontade do povo, são os deputados federais e senadores, que se tornam deputados federais constituintes e senadores federais constituintes, para compor uma Assembleia Nacional Constituinte, onde vai ser elaborado um novo texto constitucional. Show? Então, quando se deu todo esse processo, 1891 aconteceu isso, 1934 aconteceu isso, 1946 aconteceu e em 88 também aconteceu. Beleza? Quanto à origem da Constituição, ela pode ser outorgada ou promulgada. A nossa é qual? A nossa é de 88. A nossa foi promulgada. Promulgada. Democraticamente falando, qual é a mais viável? Qual é a mais correta? A promulgada ou a outorgada? A promulgada. Porque expressa, representa no todo ou em parte a vontade do povo. O poder constituinte, na verdade, é o poder do povo. Ok? Tranquilo? É o povo que constitui os deputados e senadores para se representar. Show de bola? Tranquilo? Quanto à origem, a gente está falando só sobre a classificação das constituições ainda. Posso apagar? Tranquilo? Vamos lá. Agora tem quanto à forma. Quanto à forma. Eu estou seguindo o livro do Pedro Lenza, que é o livro básico que a professora colocou como bibliografia básica para a gente, tá? Pedro Lenza, Direito Constitucional Esquematizado. Estou usando a versão de 2013 ali. Agora a gente vai falar quanto à forma. Escrita ou não escrita. Se ela não escrita, ela é o quê? Costumeira. Concorda? Costumeira. Ou consuetudinária. Show de bola? Essa é mole. A nossa Constituição, quanto à forma, ela é escrita ou ela é costumeira, consuetudinária, não escrita? Essa é mole. A nossa é escrita. Beleza? Então isso traz segurança jurídica. O que está escrito traz segurança jurídica. A gente estudou isso em História do Direito no passado. Então, existem exemplos de constituições costumeiras, a nossa não. Quanto à extensão, ó, quanto à extensão, a nossa é sintético-analítica. Por quê? Ela é analítica porque ela é extensa, ela trata todos os tipos de assuntos. Todo mundo concorda com isso? O que quer dizer a palavra sintética? O que é sintético? Sintético é resumido.
Sintético é aquilo que é enxuto. Ele foi sintetizando o assunto era complexo, ele foi sintetizando, resumindo, tirando só a parte mais importante, até chegar em algo sintético. Ok? Nesse sentido, sintético quer dizer resumido. Resumido. Ele trata só dos assuntos de maneira superficial. Ele trata de assuntos só nos tópicos. Entende? Isso é sintético. Quando o professor chega lá e vai sintetizar a aula, o que ele faz? Ele pega o tópico e vai fazendo o tópico. Esse tópico é chamado de tópico sintético. Depois ele vai tendo os desdobramentos durante a aula. Ele faz isso. Durante a aula ele fala, ó, tá vendo? Isso aqui é isso aquilo, tal, vai explicando tópico por tópico. Mas os tópicos é a maneira sintética dele resumir. Ok? Quando ele vai fazendo o desdobramento, ele vai fazendo isso de forma analítica, ele vai fazendo isso de forma mais extensa, ele vai detalhando, tá vendo? Então, se tornou analítico. A nossa Constituição, ela é sintética ou ela é analítica? Para você entender isso, você precisa ler a Constituição. Alguém pega a Constituição para mim, fazendo favor? Artigo 2º da Constituição. Só para a gente exemplificar isso. O artigo 2º é um exemplo de algo sintético. Ó, exemplo de algo sintético. Vê para mim, fazendo favor. Artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Está falando o que é poder legislativo aí? Está falando o que é poder executivo aí? Judiciário? Não. Aí não está falando. Se a Constituição terminasse aí, ela ia ser uma Constituição sintética. Ela ia ser uma Constituição resumida. Mas ela não, ela começa a falar de maneira sintética e depois ela começa a ter os seus desdobramentos. A partir do artigo 47, ela vai falando sobre todo o processo legislativo. Ela vai falando sobre cada uma das casas, ela vai falando sobre a propositura de emenda, ela vai falando sobre os tipos de leis que existem. Ela vai dando todo o detalhamento, né? De tudo. Ela vai falar mais à frente sobre o poder legislativo, executivo, judiciário. Ela vai falar sobre quais são os órgãos do poder legislativo, executivo e judiciário. Ela vai falar quais são os membros do poder executivo, legislativo e judiciário. Quais matérias o poder legislativo pode elaborar, pode votar e pode tratar. Quais matérias o poder executivo pode fazer também e o judiciário também. Então ela fala sobre tudo. A partir do artigo 150 ela começa a falar sobre o direito tributário. Lá para o artigo 226 começa a falar sobre o direito de família. Então ela fala sobre tudo, exatamente sobre tudo. Mas ela tem 250 artigos. O problema é que não fica só na área formal. A gente vai ver daqui a pouco a respeito da Constituição formal material. Se ela é somente formal é todo o texto que está na Constituição é matéria constitucional. Agora, ela é material em que sentido? Só o texto que está aí que é material? Não. O artigo 5º da Constituição, parágrafo 3º, diz que, materialmente falando, todos os tratados e convenções internacionais que versarem sobre direitos humanos e forem aprovados por 3/5 dos parlamentares, em 2 turnos, em cada caso do Congresso Nacional, vai ter peso, vai ser recepcionado como emenda constitucional. Aí, vamos lá a pergunta. Quando que o Brasil aderiu ao Pacto de São José da Costa Rica? Em 1992, através do Itamar Franco. Ele era vice-presidente da República e usou as atribuições dele para fazer o decreto número 678, em 1992, dizendo que o Brasil se torna signatário de todo o texto da Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi o Tratado de São José da Costa Rica. Então, a partir de 1992, o Brasil se tornou signatário. Mas o texto desse tratado está expresso na nossa Constituição? Está escrito aí na nossa Constituição? Não. Mas, materialmente falando, faz parte da nossa Constituição. Entende? Entendeu? É um texto que não está aí, mas foi recepcionado com o status de emenda constitucional. Tranquilo? Beleza? Então a nossa Constituição ela é analítica, porque ela é ampla.
ela é extensa. Ela aborda vários assuntos de maneira analítica. Ela analisa vários assuntos. Ok? Quanto à extensão, ela é sintético-analítica. Ela é analítica. Constituição de 88. Agora. Vamos lá. Quanto ao modo de elaboração. Quanto ao modo de elaboração. Isso é muito importante também. Modo de elaboração. Ela é dogmática ou histórica? Que é muito interessante. O que é dogmático? O que é dogmático? É uma verdade que eu me recuso a duvidar. Dogma é isso. Uma verdade que eu aprendi, que foi passada para mim através do senso comum, que eu me recuso a duvidar. Não é isso? A Constituição tem que respeitar essas verdades que o povo abraça como verdade, que recebeu, os valores da família. A Constituição tem que respeitar isso ou não? Ela não é obrigada a respeitar isso. Senão, ela corre o risco de perder a eficácia. Ela tem vigência, mas não tem eficácia. Concorda? Então, se a norma tiver vigência, mas não tiver eficácia, qual é o risco que ela corre? Ela corre de não ter aplicabilidade. Quem que vai respeitar uma norma que é contrária aos seus próprios dogmas? Muito difícil, né? Então, para ela ter uma eficácia maior, ela tem que ser dogmática, não tem jeito. Dogmática, segundo o Pedro Lenz, ele diz o seguinte: elas são sempre escritas. Elas consubstanciam os dogmas estruturais e fundamentais do Estado, ou como bem observou Meirelles Teixeira, partem de teorias pré-concebidas, de planos e sistemas prévios, de ideologias bem declaradas, de dogmas políticos, etc. São elaboradas de um só jato, reflexivamente, racionalmente, por uma Assembleia Constituinte. Como exemplo, destacamos a brasileira, de 88. Ok? Então ela respeita todos os dogmas estruturais e fundamentais do Estado. Ela tem que respeitar, senão ela corre isso de não ter efetividade. Então a nossa. E aí a histórica não. A histórica se constitui através de um lento e contínuo processo de formação ao longo do tempo, reunindo a história e as tradições de um povo. Aproximam-se assim da costumeira e tem como exemplo a Constituição inglesa. A nossa não pode ser exemplo de uma Constituição histórica, porque a nossa não é baseada em costume. A nossa não demorou um longo processo para ser elaborada. A nossa foi de um jato só, ela foi de uma vez só, através de uma Assembleia Constituinte, fizeram o texto, colocaram e a Constituição. Ok? Ela é dogmática, ela respeitou os dogmas fundamentais, estruturais da sociedade, os dogmas políticos que antes já havia. Então ela parte de novos pressupostos, mas ela respeita, na maioria que não se tornou anacrônica, aquilo que respeitou a contemporaneidade, ela abraça. Aquilo que já se tornou obsoleto, ela tira o texto e faz um texto novo, para respeitar o princípio da contemporaneidade. Lembra também eu falei isso ontem? O princípio da contemporaneidade da norma? Ok? Vamos lá. Então a nossa quanto ao modo de elaboração, a nossa é dogmática. Foi feita de uma vez só, respeitando os dogmas fundamentais, né? E dos princípios fundamentais do povo, os dogmas políticos, ele, respeitando tudo isso, foi feita de uma vez só através de um poder nacional constituinte, uma Assembleia Nacional Constituinte. Ok? A gente está falando ainda da classificação das constituições. Quanto à alterabilidade, agora sim,
Agora que acontece de muita gente se confundir, olha só, quanto à alterabilidade. A nossa Constituição pode ou não ser alterada? Pode ou não? A emenda constitucional altera a Constituição? A Constituição pode ser alterada, sim. Sim. Mas ela deve passar pelo processo rigoroso constituinte. Um processo rigoroso. Em tese, esse processo é muito mais difícil do que o processo para a aprovação de uma lei complementar ou uma lei ordinária, uma lei infraconstitucional. Então, quanto à alterabilidade, ela pode ser chamada de rígida, ela pode ser chamada de flexível, ou plástica, ela pode ser chamada de semirrígida, oi? Semirrígida, transitoriamente flexíveis, imutáveis ou superrígidas. Vamos lá. Ou superrígida. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas? Vamos tentar falar? Olha só, ele fala o seguinte: rígidas são aquelas constituições que exigem, para a sua alteração, daí proferimos a terminologia alterabilidade, um processo legislativo mais árduo, mais solene, mais dificultoso do que o processo de alteração das normas não constitucionais. Lembramos que a exceção da Constituição de 1824, considerada semi-rígida, todas as constituições brasileiras foram, inclusive a de 88, rígidas. Tá? A de 1824 foi considerada semi-rígida, porque o imperador podia alterar quando quisesse. Né? A rigidez constitucional da Constituição de 88 está prevista no artigo 60, que, por exemplo, em seu parágrafo 2º, estabelece um quórum de votação de 3/5 dos membros de cada casa, em 2 turnos de votação para a aprovação das emendas constitucionais. Em contraposição, apenas para aclarar mais a situação lembrada, a votação de leis ordinárias complementares deve por um único turno de votação, artigo 65 da Constituição, com quórum de maioria simples, conforme artigo 47, e maioria absoluta, no artigo 69, para a lei ordinária e lei complementar. Então, a nossa Constituição, a de 88, ela é essa. Ela é considerada rígida, porque ela pode ser alterada, mas o processo de alteração se dá através de uma emenda constitucional. O processo é mais árduo, é mais rigoroso, é mais dificultoso, porque você tem que passar pelas 2 casas do Congresso, você tem que ter 2 turnos de votação, você precisa ter 3/5 dos votos, e para a lei ordinária e lei complementar não segue todo esse rigor. Então a nossa pode ser alterada através das emendas constitucionais, ela é rígida sim, ela não é flexível ou plástica, ela não é semi-rígida, ela não é imutável, ela não é super-rígida. Quer que fala sobre cada uma dessas aqui ou não tem necessidade? Ela vai cobrar se a nossa é rígida ou não. Tem necessidade ou não de falar? Não tem necessidade não. Vamos ganhar tempo, né? Beleza? Ela não vai cobrar isso não. Quanto à sistemática, ela também não vai cobrar porque ela não deu. Tá? Ela não deu. Pedro Lenz é bem mais profundo. Tá? Então, o livro dele, que ela tirou como base, eu tenho aqui, posso
aprovar, o que ela deu aqui quanto às constituições aqui, ó, a classificação das constituições, ela só distinguiu entre formal e material, escrita e não escrita, dogmática e histórica, promulgada e outorgada, e rígida, flexível e semirrígida. Ok? Então, no conteúdo programático que ela deu para o representante de turma, está escrito que a matéria dela de classificação das constituições é essa. É isso que a gente estudou aí até agora. Tá? De rígido, semirrígido. E ela deu alguma coisa a respeito de poder constituinte. Vamos estudar poder constituinte agora ou vamos estudar a respeito das garantias fundamentais que ela começou a passar? Vamos dar uma reforçada nas garantias fundamentais? O poder constituinte ficou meio no ar, né? Ficou meio carente de exemplo, o poder constituinte ficou meio complicado. Ela disse que no poder constituinte, a classificação do poder constituinte entre originário, derivado e decorrente, o problema é que o Pedro Lenz ele classifica como poder originário. O derivado, ele classifica entre... uma das classificações do poder constituinte derivado já é o decorrente. Então, se a gente for estudar pelo Pedro Lenz, a gente vai entrar em choque com o ensinamento que ela deu aí. Tá? Então, vamos estudar mais a fundo essa questão aí dos remédios constitucionais, as garantias constitucionais através da matéria que ela deu. Ok? Pode ser? Vou estudar o poder constituinte. Se der tempo, depois a gente estuda sobre o poder constituinte. Tá? Isso aqui está mais fresco aí na cabeça. Outra coisa que ela falou também, eu vou seguir aqui a folhinha aqui. Antes dela falar sobre o poder constituinte, ela falou sobre a recepção das normas infraconstitucionais. Quem é o guardião da Constituição? Ela perguntou isso, ela pode perguntar isso na prova também. Quem é o guardião da Constituição? Quem? STF? Cabe ao Poder Judiciário fiscalizar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de alguma lei? Cabe? O STF. Olá. Sejam bem-vindas. Olha, tem uma pequena hoje, gente. O assunto agora é sobre quem é o guardião da Constituição da República Federativa do Brasil. A quem cabe, quem tem o poder de ser o guardião fiscal para ver se a lei ainda permanece constitucional ou não. Supremo Tribunal Federal. A própria Constituição atribui esse poder a ele. Não é isso? Eu não lembro qual artigo que é, mas a própria Constituição faz isso. Ok? E quem é o guardião da Constituição estadual? Nós temos uma Constituição Federal e nós temos também uma Constituição Estadual. Quem é o guardião da Constituição Estadual? Quem é? Hein? Não ouvi não, compadre. Uma pergunta ou uma resposta? Resposta. O que significa TJ? Hã? Oi? Então, o guardião, ó. Guardião da Constituição. Da República Federativa do Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Ok? E o guardião da Constituição dos Estados. Cada Estado membro também tem uma Constituição. Ok? É o Tribunal de Justiça de cada Estado. Não é o Superior Tribunal de Justiça, não. Ok? Que existe um Tribunal de Justiça em cada Estado ou região. E existe o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça não representa o Estado.
representa a nação. Ok? É STJ, Superior Tribunal de Justiça. A mesma coisa de Superior Tribunal do Trabalho. Ele não é o Tribunal Regional do Trabalho. Ele não é o TRT. Ele é o Superior Tribunal do Trabalho. O TST, Tribunal Superior do Trabalho, na verdade. Ok? Então, o superior tem abrangência nacional. Supremo a gente só tem um. Tá? Terminou com F, Supremo. Só tem um. Ok? Vamos lá. Guardião da Constituição dos Estados é o Tribunal de Justiça de cada Estado. E o STJ é o guardião da lei federal. Diferente. Lembra que o Damião falou sobre as normas nacionais, as normas federais? A Constituição é o quê? É uma norma nacional ou é uma norma federal? Nacional. Então, guardião das normas federais, das leis federais, é o STJ. Ok? Isso ela pode perguntar na prova também. Quem é o guardião das leis federais? Quem é o guardião da Constituição da República? Quem é o guardião da Constituição dos Estados? STJ. Ok? Bola, posso pagar? Copiando ainda? Ela falou sobre repristinação também. Tá? A repristinação, todo mundo lembra o que é? Repristinação? Eu não sei nada dela. Posso pagar? Leis federais, o guardião é o STJ. Ela falou sobre repristinação também. Não faz parte do conteúdo programático aqui, mas ela falou sobre repristinação. Tá? Vamos lá, repristinação. O que é isso? O que significa repristinar? Retomar o caráter ou estado ou valor primitivo. Nenhuma lei no Brasil retorna o caráter, estado ou valor primitivo. Se ela não foi recepcionada pela Constituição, ela saiu do ordenamento jurídico. Ela não existe mais para o mundo jurídico. Ok? Então, repristinar é retomar o caráter, estado ou valor primitivo. Isso não acontece. Tá? Não existe, em regra, não há repristinação no Brasil. Em regra. Tá? Vou escrever aqui. Repristinação significa retomar ao caráter inicial. Estado ou valor primitivo. No Brasil. Está escrito. Repristinar. É retornar ao caráter inicial, estado ou valor primitivo. No Brasil, isso não acontece com as leis. Elas não repristinam. Via de regra, não repristinam. Quando que isso acontece? Ó, primeiro, por regra, não há no Brasil. Isso é regra. Tá? Não há repristinação no Brasil. Não há. Mas, excepcionalmente, de forma expressa, ocorrerá a repristinação. De forma expressa. Tá? Não sei se a gente pode ficar dando exemplo aqui não, porque a gente não recebeu nenhum exemplo. Então não é bom ficar dando exemplo não. Tá? A gente não recebeu exemplo sobre isso, mas via de regra que a gente precisa saber é o seguinte: não há repristinação no Brasil. E se ocorrer, vai ocorrer de forma expressa.
vai estar escrito em alguma lei. Ó, essa lei volta a vigorar conforme o texto da lei tal, tal, tal. Beleza? Então, como a gente não teve exemplo, é perigoso ficar dando exemplo aqui e acabar errando. Tá? Terceiro, quando o STF declara a inconstitucionalidade de uma norma revogadora, ocorrerá a figura do efeito repristinatório tácito, conforme a Lei 9.888 de 99. Eu não li essa lei, não sei do que se trata. Tá? Tem um exemplo aí na página 190, se quiser ver. Exemplo de Repristinação. repristinação, exemplo do Menza. Ok. Mas a sua página 190, para mim, deve ser a 170. Fala pra gente, fala pra gente. Então, parece assim. Vejamos uma situação. Uma norma produzida na vigência da Constituição Federal de 46, Isso, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. anota aí, uma norma produzida na vigência da Constituição Federal de 46. Constituição Federal de 46. Vamos colocar que essa norma é a Lei A. Tá? Não é recepcionada pela de 1967. Pela Tá Constituição. bom. Ela não Aí foi veio a de recepcionada. 67, ela não foi recepcionada. NR, não recepcionada. Pois eram incompatíveis. Eram incompatíveis. Ok. Promulgada a Constituição de 88, Uhum. verifique-se que aquela lei A que você colocou lá, de Essa lei 46, aqui, fora revogada, não recepcionada pela 67, como já foi falado. ok. Em tese, poderia ser recepcionada pela de 88. Em tese, poderia. Em tese, Embora ela poderia. não tenha sido pela 67, ela poderia ser na 68. Porque, de acordo com a de 88, ela não haveria incompatibilidade. É isso? Exatamente. Mas há um problema. A lei A, como ela não foi recepcionada pela de 88, ela desapareceu do ordenamento jurídico. Não é isso? Ou não? Aí ele diz aqui, nessa situação, poderia aquela lei produzida lá em 46 voltar a produzir efeitos em 88. Sim. Se isso acontecesse, Em tese. isso chamaria repristinação. Se Ou isso seja, ela acontecer. repristinaria. Sim. Se ela voltasse a ter valor em tal 88. Mas, via de regra, no Brasil não há. Aí ele diz, como regra geral, o Brasil não adotou a impossibilidade do fenômeno. Ela não adotou a impossibilidade. Pode acontecer. Salvo se na nova ordem jurídica expressamente assim se pronunciar. De maneira expressa. Então tem que estar expressamente. De maneira expressa. Ela colocou aqui, ó. Excepcionalmente, de forma expressa, ocorrerá a repristinação. Ok? Aqui, em 46 ela era lei ou não? Ela era incompatível. Não, 46. 46 ela foi criada. Ela Ela foi existia. criada, mas ela Isso. estava dentro do... Estava valendo. Ela valendo. Ela não foi recepcionada pela Constituição de Mas na 67. Aí na de 67 67 ela não estava. Ela já foi incompatível. Aí em 88 ela volta. ela volta. Poderia, em tese, voltar. Ok. Tá? Aí Se ela no voltasse, Brasil, se ela voltasse a vigorar, a Lei A, em 88, ocorreria o efeito repristinatório. Ou seja, o efeito repristinatório é isso. Ela voltou a ter valor. Uma lei que Para já tinha isso valor, acontecer, voltou a ter valor. a Constituição de 88 tem que deixar escrito, tem que estar expresso. Volta a vigorar a Lei A. Constituição de 46, Agora, Show? esse termo, restituição, só se apega à Constituição Federal ou a outros códigos também? A gente está estudando Constituição. Não, você entendeu? Mas aí a terceira possibilidade. Vamos ler a terceira possibilidade aqui, ó. Quando o STF é guardião de quê? Não é de normas federais? Quando o STF declara a inconstitucionalidade de uma norma revogadora, ocorrerá a figura do efeito repristinatório tácito. Vem o STF aqui e declara que é inconstitucional essa norma que revogou a Lei A. Ele declara, ó, essa Constituição aqui, cara, ó, ela revogou a Lei A, não revogou? Mas é uma Constituição. Vem o STF e declara, ó, essa Constituição aqui, ela é inconstitucional. Essa revogadora
é inconstitucional. Automaticamente a lei A vai vigorar a posteriori. Aí o efeito repristinatório tácito. Se uma lei, olha só, entendeu aqui? A lei A foi revogada pela B. Vamos usar o exemplo da A e da B, vou apagar aqui. Ó. Vamos usar o exemplo da A e da B. Tá? Leis. A A foi revogada pela B. Aí me vem o STF e declara a inconstitucionalidade da B. Você sabe que a lei nova altera ou revoga o conteúdo anterior, naquilo que lhe for próprio, no todo ou em parte. Correto? Então veio a lei B e revogou a lei A. Vamos supor que a lei A fosse de 98 e a lei B de 2002. Aí vem o STF em 2006 e revoga a lei B. Porque ela diz assim, ó, essa lei B foi declarada inconstitucional. Mas não foi ela que revogou a A. Aí ela diz aqui, ó, quando o STF declara a inconstitucionalidade de uma norma revogadora, ocorrerá a figura da repristinação tácita. Amigo, está em vigor. Volta para A. Porque a lei revogadora foi declarada inconstitucional. Se ela foi declarada inconstitucional, ela e os efeitos desaparecem do ordenamento jurídico. Qual outra que vai voltar a vigorar? Anterior. De maneira tácita. Não está escrito. Precisa? Precisa. Ok? Então, repristinação está tranquilo? Tudo bom? Aí ela diz que o STF ele consegue manipular os efeitos entre ex tunc e ex nunc da revogadora. Aí os efeitos dessa podem ser ex tunc, que tudo retroage e essa volta a vigorar, ou ela pode ser ex nunc, que é daqui para frente. Ok? Se a lei B é a lei 10.000, ela foi revogada, a lei A, que era a lei 9.000, não vai voltar. Vai voltar, vai vigorar a lei 10.001 e vai alterar o texto que foi revogado dessa lei revogadora. Tudo bom? Volta expressamente falando, não é isso que acontece. Tacitamente falando, onde que eles vão pegar o texto para produzir a lei 10.001? Na lei A que foi embora. Eles vão pegar o texto, vai estar tudo em conformidade. Ok? O STF eu falei que era o guardião da lei federal, mas o STF é guardião da Constituição. Ok, galera? Tranquilo? Vamos falar agora sobre o habeas, que deu tanto problema, o habeas corpus, habeas data que ela falou e ela falou a respeito do outro aí, como é que é o nome? Mandado ou mandato de segurança? Hã? É mandado ou mandato de segurança? É isso aí. Vamos falar sobre o habeas. Estamos falando agora das garantias fundamentais ou remédios constitucionais. Ok? No conteúdo programático que ela passou aqui, a gente precisa seguir esse conteúdo aqui para a gente não fugir dela aqui, né? Vamos lá. Ela vai cobrar, quando ela ensinar, direito de petição, direito a certidões, habeas corpus, mandado de segurança, mandado de junção, habeas data, sem popular, sem civil público. Tá? É o que está dizendo aqui. Garantias constitucionais individuais, coletivas e eminentemente constitucionais. Nós estamos falando
das garantias, esse é um subtópico, tá? Remédios constitucionais. Vamos começar pelo habeas data. O que é habeas data? O que é habeas data? Alguém chuta aí? Eu defini a palavra, mas eu sei a ideia, o sentido. Qual é o sentido? O habeas data é um direito que você tem de adquirir seus dados pessoais em relação à empresa. Ok. Ok. Vem pra mim quando vai dar uma hora. Ah, já tem 50 minutos. Obrigado, tá, senhor? Tem 50. Daqui a 10 minutos vocês me avisam, senão eu vou falar. Vamos lá. Todo mundo concorda que o habeas data é um remédio constitucional contra a arbitrariedade de alguma autoridade? É um remédio, não é? Então vamos lá para a lei 9.016. Deixa eu só confirmar aqui, tá? De 97. Alguém tem aí? No Vadimeco, lei 9.507. Ou o artigo 5º da Constituição, inciso 72. Artigo 5º, inciso 72. Isso. A comissão mista permanente. Não. Peço não, hein? É a Constituição, não é? Artigo 5º da Constituição. Ah, artigo 5º. É. Inciso 72. Inciso 72. LXX, 2 pauzinhos. Você quer? LXX. Artigo 5º. Aham. Conceder-se. Né? Conceder-se ou ameaçar. Conceder-se-á. Conceder-se-á ameaçar. Quando? Para assegurar o conhecimento de informações relativas a pessoas integrantes, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Beleza. Entidades governamentais ou de caráter ou natureza pública. Ok? E ela vai garantir o quê? O habeas data vai garantir informações pessoais. Ok? Pessoais. Isso aqui que deu problema. Tá? Vamos lá. O habeas data é o seguinte: é um remédio constitucional para garantir o direito ao acesso às suas informações pessoais, uma vez que você seja o impetrante da ação. Se alguém em algum lugar for tentar obter alguma informação ao seu respeito, não vai poder. Alguém chega numa delegacia e fala assim: olha, eu quero saber se o meu filho, que é maior de idade, ele já teve passagem pela polícia. Que ele sai à noite, eu não sei o que ele faz, ele sai na sexta, volta só na segunda, eu não sei o que ele anda fazendo, não sei se ele já foi preso, se alguém pagou a fiança para ele sair, eu não sei se ele tem passagem pela polícia, por nada. Eu quero saber se meu filho tem passagem pela polícia, eu posso? Não, Por que não? porque ele já é maior-idade. Quem tem a... Como eu vou falar? Quem teria que ir seria ele, se ele quisesse essa informação. Agora, o pai e a mãe, não. Pai e a mãe não. Porque ele já é maior de idade. Informação pessoal, a professora chama isso de dados sensíveis. Ok? Então existe um banco de dados que tem a sua informação pessoal. Oi? Aí tem que ser através de procuração, né? Tem que ser através de procuração. Aí o advogado pode, porque quando existe uma procuração, você está outorgando o seu direito ao outro de agir em seu nome. Ok?
por uma impossibilidade ou uma celeridade do processo, tá? Ou tornando o seu, parte da sua personalidade para outro. O cara vai lá e, através de uma petição dada por você, escrita, enfim, tá? Ele vai agir no teu nome para o seu interesse.